Fala, meus queridos, bem-vindos ao nosso curso de comandos elétricos. Estou aqui com o nosso líder, nosso mestre, Fábio Miranda. Estamos aqui hoje para passar para vocês um pouco do conhecimento, e essa primeira aula aqui, ela é um bate-papo, porque eu aprendi comandos de uma forma que eu não gostaria que ensinassem. E primeiro eu tenho que contar uma história rapidinho aqui desse camarada, como é que foi o nosso contato, o nosso convívio, para vocês entenderem o porquê que a gente trouxe o Fábio aqui para a nossa equipe, porquê que ele veio trazer o conhecimento dele para a gente, tá bom? Primeiro ponto, comandos. Fábio, uma visão rápida para a gente do que é comandos elétricos para você, em menos de um minuto. Comandos elétricos para mim é a essência da minha profissão, né? Uma área que eu me identifiquei muito, devido eu me espelhar também em outras pessoas, né? Outros profissionais que eu trabalhava um pouco tempo, né? Em 99 a gente iniciou na área industrial e eu tinha profissionais, André, como exemplos, pessoas que eu olhava, que admirava, pessoas que resolviam problemas, pessoas que eram bem-sucedidas, e eu almejei aquilo para a minha vida, né? Então, a partir desse ponto aí, eu comecei também a buscar. E eu vi que não era apenas você querer, você tinha que correr atrás. Então, eu iniciei na área bem novo, né? Eu tinha 19 anos, e daí então eu comecei a fazer cursos, né? E como eu falei no início, foi uma área que eu me identifiquei, busquei, e hoje, graças a Deus, a gente vive de comandos elétricos, né? E até porque você me procurou, viu algumas coisas aí que a gente faz, e essa foi uma das coisas que também me alegrou, né? Devido a ter sido procurado por vocês, né, em geral. E hoje estou tendo a oportunidade, né, com a gravação desse curso, de deixar também um legado. Isso é uma das minhas missões com esse curso. Gente, foi 3 anos de conversa com esse homem aqui para trazer ele aqui hoje. Então você aproveita o conteúdo que a gente trouxe, porque ele é assim, acima de todos os níveis que você conhece. Dá uma rodada para mim, Chuck, coloca uma visão geral do nosso estúdio aqui. A gente está aqui no Rio Grande do Norte, estamos aqui em Natal, com o Fábio fazendo as gravações desse treinamento. Então olha só todos os componentes que tem dentro desse laboratório aqui, do estúdio de gravação, que é do Fábio. Olha só, tem todos os componentes que vocês podem ver. A gente vai ensinar para vocês toda a parte de comando básico nesse treinamento, e logicamente também ao longo do tempo a gente vai avançando cada vez mais com vocês aí, tá bom? Aqui no fundo nós temos um painel específico também, cheio de componentes, né, Fábio? Então, só para os meninos darem uma analisada geral, né? Nós temos aqui relés, contatores lá de cá, disjuntor motor, toda essa parte aqui é a parte de comando, né, com sinaleiro, botoeira, chave, todo acionamento, né, sinalização. Temos também um inversor ali. Isso, inversor de frequência, CLP, né? Ok, André, a minha ideia de montar esse laboratório foi basicamente o seguinte: tentar trazer para o aluno o máximo de realidade da indústria, né? E o que a gente vê na prática, que é comum, a gente não tem tanta estrutura para fazer atividades práticas de laboratório, né? As escolas, às vezes, até por falta de condições, que isso é uma realidade no Brasil, elas não conseguem investir tanto. E a gente teve a oportunidade de montar um laboratório bacana, né? E tentar mostrar um pouco de tudo a gente tem aqui no nosso laboratório. Top demais, Então é isso, aqui você vai aprender na prática realmente, tudo vai ser detalhado, toda a parte de comandos. E o principal, já começando nessa aula, né, Fábio? Eu falei com ele, Fábio, eu quero começar o curso de um jeito diferente. Sim. Eu quero mostrar o porquê que os nossos alunos estão aprendendo comandos elétricos. E aí eu falei com ele, cara, a primeira vitória que eu tive, André, quando eu aprendi comandos pela primeira vez, foi ter conseguido dar a partida no motor. Isso é. Quando eu consegui ligar todos os componentes de proteção e acionamento e eu dei a partida no motor, uma partida direta assim. E viu ele girando, né? Eu vi ele girando, eu falei assim, caramba. E para mim era muito avançado, porque eu vim da área predial e não tinha tanta experiência com comandos, assim, zero mesmo, do zero. E quando eu consegui dar a partida no motor, eu me senti mais seguro, mais confiante. E quando eu notei isso, o principal, o insight que eu tive, ou seja, a sacada que eu tive no momento, foi que, cara, comandos é para partir motor, basicamente. Sim, basicamente. E claro, né, tem automação, tem outras coisas também. O comando ele vem para não só partir, mas também controlar e proteger o motor. Principalmente. Porque assim, vamos ser sinceros, outro dia mesmo foram montar uma piscina lá em casa e aí eles botaram um quadrinho de distribuição com 3 disjuntor para as 3 bombas. Mas peraí, cadê contator, acionamento? Cadê relé térmico de proteção das minhas bombas?
Tava faltando tudo. Então eu falei, não, isso aí não vai ficar. A gente vai montar um painel digno para proteger, porque a casa de máquina lá deve que, né, os 3 motores juntos deve valer uns 6, 7 mil reais talvez. Então é muito dinheiro para você confiar a proteção apenas num disjuntor desse aqui, né? Então, isso que a gente vai aprender. Partida direta? Tamo junto? Direta. Vamos ensinar para esse menino agora? Ó, tá aberto o nosso curso, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, ele vai mostrar como é uma partida direta de um motor já na prática e depois vocês aprendem componente e tudo. Primeiro vamos partir o motor, o resto é resto. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos partir esse motor de indução trifásico através desses componentes que estão aqui em nosso painel. Disjuntor, contator relé térmico e borne de conexão e um disjuntor monofásico de comando, beleza? Vamos lá, vamos dar partida no nosso motor. Ligamos o disjuntor trifásico, que é responsável por alimentar o circuito de potência do nosso motor, e ligamos agora o disjuntor de comando, que vai fazer a parte de acionamento, que é responsável por alimentar o circuito auxiliar da nossa partida. Então, ele será acionado através dessa botoeira, no qual nós vamos pressionar agora e o nosso motor irá partir. Ok? Então, partindo o nosso motor de indução trifásica. Pressionando em B0, nós desligamos o nosso motor, beleza? Bem, pessoal, conforme prometido pelo André, agora nós vamos partir o motor, né? Para essa partida, nós vamos usar alguns componentes, por se tratar de uma partida direta, eu vou estar explicando a vocês quais são os principais componentes que nós vamos usar para partir esse motor. Nesse primeiro momento, nós não vamos nos preocupar com dimensionamento, nem potência de motor, né? Nem dimensionamento de disjuntor, nem contator, nem relé térmico, que são coisas que vocês vão aprender um pouco mais à frente, ok? De uma forma bem simples, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Nós vamos precisar de um disjuntor trifásico, por se tratar de um motor trifásico. Vamos estar usando também um disjuntor monofásico para o comando. Vamos estar usando um contator, que será responsável pelo acionamento do motor. E vamos estar usando um relé térmico, que é a proteção térmica do motor. Como eu expliquei, nesse primeiro momento ele não está dimensionado para a potência do motor, mas breve nós vamos estar explicando e ensinando a vocês como dimensionar corretamente um relé térmico, certo? Na parte de acionamento nós vamos ter um botão duplo, né? Que ele vai ser responsável também por acionar o contator, que por sua vez vai estar ligando o motor, beleza? Vamos para a prática. Bem, pessoal, agora nós vamos começar a nossa montagem, né? Temos aqui 3 trilhos, né, que serão colocados aí os componentes. Em primeiro lugar, nós vamos inserir o nosso disjuntor trifásico, que ele é o responsável por seccionar aqui o nosso circuito trifásico, que vai estar chegando aqui. Vamos colocar também o nosso disjuntor monofásico, que será responsável por alimentar o nosso circuito de comando ou circuito auxiliar. Mas não preocupa que vocês vão aprender tudo isso aí um pouco mais à frente. Logo abaixo, de uma forma sequencial, nós vamos colocar o nosso contator, que por sua vez já está acoplado ao relé térmico. Isso aí vocês também vão aprender sobre cada componente desse. Ele vai ficar logo abaixo aqui do nosso disjuntor, ok? Então, na sequência, vamos ter o disjuntor geral, né? O nosso disjuntor que vai chegar à nossa alimentação trifásica, contator, relé térmico. E aqui nós vamos colocar 3 bornezinhos, que esses bornes são usados para, de uma forma simplificada, separar, né, ou as conexões do que está no quadro e o que está externo, no caso o nosso motor. Vou colocar ele aqui nessa linha, logo abaixo do relé térmico, e como vocês percebem, disjuntor, contator, relé térmico e os bornes de saída, ok? Bem, pessoal, agora nós concluímos todo o circuito principal, né? Ou o circuito de potência, também isso é coisa que vocês vão aprender nas próximas aulas.
o que é cada tipo de circuito. Então, já pegamos o nosso disjuntor trifásico, fizemos a fiação até o nosso contator, a parte superior do contator. O relé térmico está logo abaixo e está acoplado ao contator. E aqui abaixo do relé térmico está saindo também a fiação direto para os bornes, e agora está aguardando apenas nós conectarmos o nosso motor, beleza? Então agora nós vamos começar a construir o nosso circuito auxiliar, ou circuito de comando, ok? Não se preocupe, nós por enquanto não vamos se preocupar com o dimensionamento e tal, e nas próximas aulas vocês vão entender cada coisa aí, cada componente, o porquê que eles estão interligados dessa forma, qual o relé apropriado para proteger esse motor e entre outras coisas, beleza? Então vamos dar sequência ao nosso circuito de comando. Então pessoal, concluímos agora o nosso circuito auxiliar ou circuito de comando, mas preocupa não que a gente vai estar explicando o que é cada circuito aí, beleza? Na nossa região aqui, Rio Grande do Norte, nós temos 220 entre fase e neutro. Então, nossa bobina, né, a bobina do nosso contator, ela é 220. Então, para isso, vamos estar usando o neutro, né, diretamente no nosso A2, que é o outro lado da bobina. A nossa parte de comando ela está sendo alimentada com uma das fases, que nós pegamos aqui do nosso disjuntor trifásico, que está consequentemente alimentando o nosso disjuntor de comando. Esse carinha aqui ele está responsável apenas para alimentar o nosso circuito de comando, ok? Nosso disjuntor trifásico, como vocês já sabem, já está alimentado aqui. Voltando, nossa região aqui nós temos 380 como padrão trifásico. Então, o nosso motor é trifásico, também 380, já está feito o fechamento para 380. São coisas também que vocês vão aprender nas próximas aulas, o que é o fechamento do motor. Abrindo um parênteses, esse motor ele pode ser ligado tanto em 380 como em 220, não 220 fase neutro, 220 trifásico. No caso, se você é da região sul, seria para o seu padrão trifásico, mas será assunto para próximas aulas. Então, o nosso padrão trifásico aqui, temos o contator, como eu já expliquei, o relé térmico e os bornes. Saindo do nosso disjuntor de comando, né, temos a alimentação em cima, que é de L1 ou da fase 1 ou R, e alimentando o nosso disjuntor de comando. Na sequência, saímos do nosso disjuntor de comando, passamos no nosso contato auxiliar do relé térmico, que esse carinha aqui tem a função de proteger termicamente o motor. Então, nele, além dos contatos principais dele, que é por onde passa toda a carga, toda a corrente do motor, nós temos também dois contatos aqui que estão inseridos na linha de segurança do comando, também assunto das próximas aulas. Se preocupa não que nós vamos explicar tudo isso. Então, saindo do disjuntor de comando, passa no contato NF aqui do nosso relé térmico, né? Saindo do nosso relé térmico, nós vamos até o botão desliga, né? O contato NF do nosso botão desliga. Saindo do nosso botão NF, que é o responsável por desligar o motor, nós vamos fazer um jump aqui no 3 e, consequentemente, vindo aqui para o contato 13 do nosso contator, que também eu vou estar explicando o porquê que ele leva esse número de 13, ok? Que ele será responsável aqui pelo selo do nosso contator. Na sequência, saímos aqui do 4 do nosso botão e vimos aqui para o 14 também do nosso contator. Que esse contato aqui, 13 e 14, ele é o responsável por manter
o nosso contator energizado, no caso a bobina energizada. Na sequência agora nós vamos partir o nosso motor, já que está tudo montado, e então nós vamos partir o nosso motor. Vamos estar conectando ele aqui e acionando o motor para vocês verem aí o motor funcionando. Bom, pessoal, estou de volta então aqui pra gente fechar com chave de ouro. Vocês viram o conhecimento do camarada, né? Fora de série, né? Não. Ele falou, você já fez toda a montagem, eu acompanhei a aula aqui, bem legal, muito bom. Primeira observação, questão de terminais e anilhas. Por que a gente não usou terminal e por que a gente não usou anilha nesse primeiro momento? Então, André, por se tratar de uma aula introdutória, né, e didática, e a gente queria acelerar um pouco aqui a nossa montagem, até porque o nosso foco principal aqui é partir o motor, né? Então a gente vai partir o motor. Como eu falei, não estamos nos preocupando nesse primeiro momento com identificação, que isso aí é assunto das próximas aulas. Vocês vão entender o porquê e como identificar cada cabo desse aqui, né? Existem vários tipos de identificações, como eu estava explicando ao André, porém, isso aí a gente vai deixar para as próximas aulas para vocês entenderem melhor. Mas como estamos apenas com a aula introdutória, nós vamos partir esse motor. Beleza, André? Perfeito. Bom, tenho a honra aqui? Tem a honra. Ó, que já colocou já no nosso botão, vai energizar o circuito primeiro. Energiza lá o circuito. Energizamos o nosso circuito trifásico, até então não vai funcionar nada. Okay? Teste aí, André, primeira ponteira. Nada, ok. Nada funciona. Nós dependemos agora do nosso disjuntor de comando. Ligamos o nosso disjuntor de comando e só então nós temos aí nosso motor pronto para partir. Então, ligamos nesse botão aqui, vocês podem perceber aqui, ó. Isso. Um zoom maior, usando o primeiro nesse botão. primeiro botão aqui. Mas ó, primeiro ponto, vamos partir o motor. Botão verde liga, botão vermelho desliga. Explica pra gente o funcionamento aqui, Fábio. Quando eu apertei o botão, o que aconteceu ali? Quando você pressionou o botão, né, no botão verde, você enviou um pulso, né, a tensão chegou na bobina através do AU. E, consequentemente, nós criamos um selo aqui, né, nesse contato auxiliar, porque os contatores, eles possuem contatos principais e contatos auxiliares, que o próprio nome já sugere, né, André? Ele é um contato auxiliar, ele vai auxiliar dentro da lógica de comando. Então, a função dele aqui é manter a bobina energizada, porque você pressiona o botão, então você dá apenas um pulso e você solta, né? Então, quando você solta, essa tensão ela precisa permanecer na bobina, para que a bobina, através do campo magnético, mantenha os contatos energizados, né, atracados. Então, após pressionar aí, André, o botão vermelho. Quando você pressiona o botão vermelho, você abre o circuito. Então, quando você abre o circuito, você desenergiza a bobina e, consequentemente, ela solta os contatos. Quer ver? Pressiona novamente o verde. Com apenas um pulso, eu energizo e mantenho o contator pressionado e o motor rodando, né? E aqui a gente já desliga ele também, através do próprio comando aqui. Gente, lembrando que todos os componentes, bobina 1, bobina, a questão da bobina, entrada 1, A2, questão de selo, tudo isso vocês vão aprender durante o curso. Isso aqui realmente é uma aula introdutória, porque o objetivo nosso era estar partindo o motor e vocês entendendo. Não quero assustar ninguém, isso aqui é super simples, é a partida mais simples que tem, a partida direta. Porém, eu queria muito que vocês já tivessem esse gostinho nessa primeira aula, ter esse ganho, ver os diagramas que a gente mostrou e entender. Se você ficou com alguma dúvida, volta na parte da aula, assiste de novo. Lembrando, Fábio, aqui embaixo tem comentários também, né, dos nossos alunos. Vai ter, a gente vai estar dando suporte também para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. Leia os comentários dos outros colegas, tá? A gente sempre recomenda isso, que logo abaixo os outros colegas têm dúvidas que às vezes nem está na nossa cabeça. E aí, quando você está lendo a dúvida do seu colega, você acaba aprendendo cada vez mais, tá bom? E sem contar, André, que o nosso grande objetivo aqui é levar comandos elétricos de uma forma desmistificada. Né? Exatamente. Às vezes o profissional, não sei até que nível você conhece comandos elétricos, mas a nossa missão aqui é passar comandos elétricos de uma forma simples. Obrigado, mestre. Gente, nos vemos na próxima aula. Vamos falar de todos os componentes passo a passo, começando de cima para baixo.
Vamos falar aqui de disjuntor fusível, muitas vezes usa fusível também, contrapor, relé térmico. E vamos falar de outros relés também, relé falta de fase, vai ter, qual mais relé? Vai ter... Tem temporizador. Tem muita coisa. Na próxima aula, então, a gente já começa com a proteção, a cabeça de qualquer quadro, que é a primeira linha. Depois a gente vai aprendendo um por um, cada detalhezinho, dimensionamento, e aí eu vou deixar com o mestre, ele Fábio, para mostrar para vocês. Vamos que vamos! Vamos lá.